Você já se sentiu tão angustiado que suas lágrimas encharcaram o travesseiro? Já experimentou aquela dor da alma que parece não ter fim, quando o corpo físico geme sob o peso de uma aflição espiritual? Hoje, vamos mergulhar em uma das orações mais viscerais e honestas já registradas nas Escrituras, o Salmo 6, escrito há aproximadamente 3.000 anos, mas que poderia ter sido escrito ontem à noite na sua cama, quando você lutava sozinho com suas angústias. E o que você vai descobrir hoje não é apenas sobre um rei angustiado, mas sobre como especialistas em linguística hebraica, arqueólogos e historiadores revelam camadas de significado que transformarão completamente sua forma de orar nos momentos mais sombrios da vida. Imagine Jerusalém por volta do ano 980 a.C. Arqueólogos descobriram que a cidade tinha aproximadamente 15 hectares, com muros de pedra calcária de até 6 metros de espessura. Ali, no Palácio Real, localizado onde hoje fica a Cidade Velha de Jerusalém, Davi, já com cabelos grisalhos, enfrenta uma das crises mais devastadoras de seu reinado. Historiadores explicam que este período corresponde provavelmente à rebelião de Absalão, seu próprio filho, documentada no segundo livro de Samuel. Para aquela época, um filho se rebelar contra o pai não era apenas uma questão familiar. Era considerado uma violação cósmica da ordem estabelecida por Deus, uma quebra do pacto sagrado entre gerações que sustentava toda a estrutura social. Vamos ler juntos o Salmo 6 na íntegra e depois vou revelar descobertas linguísticas fascinantes que especialistas identificaram em cada versículo. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Os meus olhos estão gastos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor aceitou a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Voltem atrás e confundam-se repentinamente. Agora vem a revelação que muda tudo. A palavra hebraica usada no início, yakat, que traduzimos como repreender, vem de uma raiz que significa literalmente provar um ponto através de argumentação legal. Linguistas especializados em hebraico antigo explicam que Davi não está pedindo para Deus simplesmente parar de corrigi-lo. Ele está implorando para não ser julgado no tribunal divino durante um momento de ira. Para aquela cultura, segundo antropólogos culturais, o conceito de um Deus que julga era comum às nações vizinhas, mas a ideia revolucionária de Davi era apelar para a misericórdia dentro desse julgamento. Documentos da época, descobertos em escavações em Mari e Ugarit, cidades antigas distantes aproximadamente 600 quilômetros de Jerusalém, mostram que outros povos viam seus deuses como juízes inflexíveis, mas Israel tinha um Deus que podia ser movido pela súplica. A expressão "os meus ossos estão perturbados" usa a palavra hebraica Baal, que linguistas traduzem como estar em estado de terror extremo, apressar-se em pânico. Mas aqui está o fascinante. Médicos e estudiosos da psicossomática bíblica explicam que Davi estava descrevendo o que hoje chamamos de sintomas físicos do estresse pós-traumático. Os ossos, na compreensão hebraica antiga, não eram apenas estrutura física, mas a essência mais profunda da pessoa. Quando Davi diz que seus ossos estão perturbados,
segundo especialistas em antropologia médica antiga, ele está dizendo que sua própria estrutura de existência está sendo sacudida até os alicerces. E então vem a pergunta mais angustiante de todo o Salmo. Mas tu, Senhor, até quando? A palavra hebraica, admatai, carrega uma intensidade emocional que especialistas em semântica hebraica descrevem como um grito da alma que perdeu completamente a noção do tempo. Para aquele contexto cultural, segundo historiadores, o tempo era medido não por relógios, mas por eventos e ciclos naturais. Uma jornada de 3 dias, por exemplo, de Jerusalém até Damasco, percorrendo aproximadamente 230 quilômetros, era uma medida de tempo. Mas quando Davi pergunta até quando, ele está dizendo que sua dor durou tanto que ele perdeu todos os marcadores temporais da vida normal. Agora, preste atenção neste versículo que arqueólogos e antropólogos culturais consideram revolucionário. Toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. A palavra hebraica, sachá, que traduzimos como nadar ou fazer flutuar, é a mesma usada em outras passagens para descrever inundações. Especialistas em crítica textual explicam que isso não é hipérbole poética sem significado, é uma descrição médica precisa de depressão profunda. Arqueólogos descobriram que as camas na época de Davi eram estruturas simples de madeira com esteiras de fibras vegetais, a aproximadamente 40 centímetros do chão. Para essa esteira absorver lágrimas a ponto de ficar encharcada noite após noite, estamos falando de um sofrimento psicológico extremo que hoje psicólogos clínicos reconheceriam imediatamente como depressão severa. Mas aqui vem a revelação que transforma tudo e que especialistas em estrutura literária hebraica descobriram há poucas décadas. O Salmo 6 é o que linguistas chamam de lamento penitencial, pertencente a uma categoria específica de 7 salmos conhecidos na tradição judaica como os salmos penitenciais. Mas o que faz este salmo único, segundo estudiosos da Universidade Hebraica de Jerusalém, é a mudança dramática no versículo 8. De repente, sem aviso, a linguagem muda completamente de súplica desesperada para declaração de vitória absoluta. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. A palavra já ouviu em hebraico é chama, que especialistas em linguística semítica explicam que não significa apenas perceber um som. No hebraico bíblico, chamá carrega o sentido de ouvir com intenção de agir, ouvir resultando em resposta concreta. Quando Davi declara que Deus já ouviu, ele está usando o tempo perfeito em hebraico, o que gramáticos especializados explicam como uma ação completamente finalizada com resultados permanentes. Ou seja, não é Deus vai me ouvir, não é Deus está me ouvindo. É Deus ouviu de forma tão completa que a resposta já está garantida, mesmo que eu ainda não veja. Historiadores e teólogos debatem há séculos sobre o que causou essa mudança súbita no meio do Salmo. Alguns estudiosos sugerem que pode ter havido uma pausa na recitação, durante a qual um profeta ou sacerdote teria dado uma palavra de confirmação a Davi. Arqueólogos descobriram evidências de que no templo primitivo, distante aproximadamente 800 metros do palácio de Davi, havia uma prática litúrgica onde oráculos de confirmação eram dados durante momentos de lamentação intensa. Mas independente do mecanismo externo, a verdade espiritual aqui revelada é profunda. Existe um momento na oração persistente onde a fé atravessa a barreira da dúvida e se torna certeza absoluta, mesmo sem mudança visível nas circunstâncias. Para colocar isso em prática hoje, precisamos entender o contexto completo. Davi não estava apenas triste, ele estava enfrentando traição familiar, possivelmente doença física, isolamento político e ataque de inimigos.
Antropólogos culturais explicam que para um rei na antiguidade, perder o apoio do filho era perder legitimidade dinástica. A distância entre o palácio em Jerusalém e Maanaim, onde Absalão estabeleceu seu reino rebelde, era de aproximadamente 130 quilômetros, uma jornada de 4 dias a pé. Durante essa crise, Davi fugiu descalço, chorando, com a cabeça coberta em sinal de luto profundo, conforme documentado no 2º livro de Samuel, capítulo 15. Quando você estiver em sua própria noite escura da alma, quando suas lágrimas molharem o travesseiro e você perguntar: até quando, Senhor? Lembre-se que está orando a mesma oração que um rei 3.000 anos atrás orou. Use as palavras de Davi, não como fórmula mágica, mas como permissão divina para ser brutalmente honesto com Deus sobre sua dor. A palavra hebraica para súplica usada no versículo 9 é techina, derivada de chen, que significa graça imerecida. Linguistas explicam que esta palavra carrega o sentido de pedir algo que você não merece, baseado inteiramente no caráter generoso de quem pode conceder. E aqui está o segredo final que especialistas em espiritualidade bíblica revelam. A libertação da angústia não vem pela eliminação imediata do problema, mas pela certeza crescente de que Deus ouviu. Davi termina o salmo com seus inimigos ainda ativos, com Absalão ainda em rebelião, com as circunstâncias externas inalteradas, mas com uma transformação completa em seu espírito. Psicólogos cristãos explicam que este é o padrão da verdadeira cura emocional. Não a ausência de desafios, mas a presença de paz profunda em meio a eles. Assim como Deus ouviu o clamor de Davi naquela noite em Jerusalém, há 3.000 anos, Ele ouve seu clamor hoje. As mesmas promessas que sustentaram um rei fugitivo nas montanhas da Judéia sustentarão você na sua crise atual. Que a paz que transcende todo entendimento, revelada através das Escrituras e confirmada pela experiência de incontáveis santos através da história, guarde seu coração e sua mente. Que a prosperidade de alma, aquela riqueza interior que nenhuma circunstância externa pode roubar, seja sua porção hoje e sempre. E que você, como Davi, chegue ao outro lado da angústia, não apenas sobrevivendo, mas declarando com convicção inabalável: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Amém.